A seleção brasileira para a Copa de 2026 já está sendo debatida agora e a pergunta é simples: quem realmente merece vestir a camisa do Brasil? No programa do Galvão Bueno, esse debate pegou fogo com opiniões fortes, nomes polêmicos e escolhas que podem decidir o futuro da seleção. Fica até o final porque tem jogador que foi citado e pode causar muita discussão se ficar fora da convocação. Muito bem, voltou, quero ver a enquete. Como é que anda a enquete? Vamos dar uma olhada. O Brasil vai até as oitavas de final, 14%. Vai até as quartas de final, 29,7%, tem ficado nas quartas de final desde 2006, né? Então, 2014 foi a semifinal, era melhor não ter ido. Era melhor não ter ido por não ter perdido de 7-1 e não ter perdido da Holanda depois de 3-0. Então, oitavas 14%, quarta de final 29,6%, semifinal 18,4%, final 38%, ainda estamos firme. Está ali, a do Casa é a terceira em escolha e do resto todo mundo a final, vamos para essa final, bora para a final, faz tempo que não vai numa final, vamos embora para a final. Porque ele começou a ser técnico em 90, poderia ter sido técnico do Tetra, levou, vou nem falar, que jogadores novos ele levou para a seleção? Márcio Santos, Mauro Silva, Leonardo, Cafu, uma geração ótima. Que acabou. Eu gostei de ver o Parreira uma vez assim, o Falcão fez um trabalho pra gente que eu tivesse que fazer, demorar mais 6 meses. O Parreira foi legal. E você poderia ter seguido e ter sido o técnico. E você entrou em 98, 8 anos depois dele, e também podia ter sido o técnico do Penta. Falcão dirigiu 16 jogos da seleção brasileira. A gente preparou, eles ganharam. O Filipão também, meu amigo, ganhou. Você saiu. Filipão agradeceu. Você saiu depois do Leão. Saiu depois do Leão, depois da Olimpíada em 2000. E aí assumiu o Leão, depois veio o Filipão. E foi assim, a coisa foi assim em 94 também foi assim. Vamos lá. Seleção de Paulo Roberto Falcão, quero ver. Vamos lá, gente, presta atenção pra gente ver e falar. Alisson, Militão, ele tá pensando com a cabeça do Ancelotti, que gosta de jogar com zagueiro na lateral direita. Alisson, Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro, botou experiência. Meio, Casemiro, Bruno Guimarães, Estevão pela direita, Rodrigo pela esquerda e meteu duas encrencas ali na frente, Vini Júnior e Neymar, se o Neymar for se recuperar e for, se não, o Matheus Cunha. Prestaram atenção? Prestaram atenção. Muito bem. Olha lá, o Falcão, técnico da seleção, tinha até mais cabelo. Muito mais. Muito mais, muito mais, muito mais. Vamos para ver do Luxemburgo. Alisson empatou. Militão empatou, que é isso? Marquinhos empatou. Gabriel Magalhães empatou. Alexandro empatou. Eles fizeram junto. Casemiro e Bruno Guimarães. Empatou. Aí tem o Rafinha. Neymar de centroavante, tinha que botar um outro junto aí, como o Falcão botou. Não, mas tem, já vai pensando aí. Mas eu tô na cabeça do que o Mauro falou, tô na cabeça do Ancelotti, eu não tô na minha cabeça. A convocação. Estevão na direita, Vini Júnior na esquerda, 90% igual. 90% igual. Casa Grande. Você manda de cabeça aí a sua? Não, a minha é muito parecida com a do Falcão. Só não coloco o Neymar, porque não é a seleção de hoje. É por isso que volta do Falcão. É a seleção de hoje. Seleção de hoje, ele coloca Neymar ou Matheus Cunha. Mas então, hoje o Neymar não podia nem estar ali, na realidade. A seleção do Falcão hoje seria com Alisson, Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro. Sim. Casemiro, Guimarães, Rodrigo, Estevão, Rodrigo, Matheus Cunha e Vini Júnior. Tá certo, Falcão? Sim, são os de hoje. Eu troco ali e coloco o João Pedro. Mauro, você faz o quê? Se for de hoje, o Militão tá machucado. Vai voltar 4 meses parado? Mas aí, não sei também, né? Não sei se é de hoje. Eu não sei é que a gente espera que ele se recupere, né? Muscular. Muscular, mas falando eu quero saber deles dois, vou saber a sua. Eu gostei muito. Acho que é Matheus Cunha na cabeça do Ancelotti hoje, até porque a gente não sabe se conta com o Neymar. Copa, né? Acho que o Matheus, porque faz esse trabalho tanto de atacante como de voltar, de ajudar, que é o Matheus Cunha, né? O Neymar a gente vai esperar para ver que nível ele vai estar, exatamente. Tem que esperar o Militão também para ver como é que ele se recupera. Sim. Ricardo Rocha. Eu gostei da seleção dos dois, eu só faria uma mudança,
Estevão no meio, traria Rodrigo para a direita, Vini Júnior para a esquerda e Neymar centralizado. Mexeu tudo. Não mexeria nisso. Gostei que tô com ele, mas mudou tudo. Não gostei de... Não, mexeria no esquema tático. Mas todos esses jogadores... Não, Estevão no meio. Como o Vanderlei fala, de meia. Bruno Guimarães, Casimiro, Estevão. Volta o time do Vanderlei que eu quero ver. Tem que mudar no lugar do Rafinha. Tá na direita o Estevão. Rapaz. Não, falei do Falcão. O Manchester City, o Guardiola, que é o Estevão, vai pagar a maior fortuna da história do futebol mundial. Para jogar ali como ele tá jogando. Lá no Chelsea, e como ele vai jogando na seleção, e vai jogar. Na ponta, ele vai ter o lateral para passar. No meio vai ter um monte de gente. Mas se não é dali pro meio, o Luxemburgo, por que você botou ele lá da direita? Eu não botei ele ali. Ué? Ô, Galvão, vocês que escalaram, vocês no time votaram, botaram aí, não foi eu que Rafinha botei. na direita e Estevão no meio, né? Eu não botei, eu falei que eu escalei o time, né? Você pode... Eu falo no grupo... Você podia ter puxado pra cá e puxado pra cá. Eu falo no grupo o seguinte, que... Presta atenção, uma coisa é minha preferência, outra coisa é que o Ancelotti precisa. Eu acho que o Estevão, ele pode virar o melhor jogador do mundo, jogando por dentro, solto como segundo atacante, como se fosse o meia, chegando como segundo atacante. Como o Messi. Ele pode ser isso aí. Você concorda, cara? Sim. Concordo também. Ele vai ficar entre o melhor jogador do mundo. No momento ele é uma fera jogando na direita pro meio. Mas ele é muito bom, mas é muito pouco pra ele, cara. É muito pouco espaço pra genialidade dele. Ele é gênio, cara. Pera um pouquinho. Quem é o outro garoto gênio do futebol mundial? Que usa a camisa do Barcelona? Lamine Yamal. Como é que ele joga? Aberto na direita. Igual o Estevão. Cortando por meio para bater de perna esquerda. Mas, Galvão, Mas é um fenômeno. Galvão, porque ele tem jogadores de meio campo mas você quer... qualificado. Mas eu falo assim pra você... Melhor meio campo do mundo. A discussão é boa, o negócio é isso mesmo. O que você quer? Presta atenção. O que eu vejo é ele é talentoso aqui onde ele está jogando, o Estevão. Vai jogar a Copa do Mundo. Só que eu acho muito pouco pro talento que ele tem. Ele, por dentro, ele faria coisas geniais. Então, ele contribuiria com a equipe muito mais. Então, por que você não botou ele no lugar do Rafinha e o Rafinha no lugar dele ali? Porque o Ancelotti não vai colocar, cara. Ancelotti... mas ele não quer saber do Ancelotti, quer saber de você. Mas eu tenho que pensar na seleção que vai jogar a Copa do Mundo. O Vanderlei pensou com a cabeça do Ancelotti. Eu pensei com a cabeça do Ancelotti. Então, o que eu faço? Pensou com a sua mesmo. Sim. Não, o Estevão, ali só contra um, ele vai passar sempre. Botar ele no meio, ele vai ter dois volantes do adversário, mais um meia. Ele vai ter menos espaço. Dele, cara, eu deixo na ponta direita. A genialidade dele pode deixar ele, na hora que ele pegar ali, ele vai dar um drible, ele vai dar um passe, ele vai meter uma bola, ele vai sofrer falta. Tudo diferente que ele fica lá no campo. A verdade é que os dois escalaram a mesma defesa. Que eu acho assim, por exemplo, que eu falei o seguinte, o Ancelotti não joga com um esquema só. No Real Madrid tá bem claro isso aí. Ele joga num 4-3-3 para um 4-2-4 e um 4-4-2. Depende do adversário, depende do jogo. Do jogador, ele já sabe como fazer, como vai defender e como vai atacar. Por exemplo, o Vini Júnior jogando com o Mbappé, Vini Júnior joga do lado. Tá certo? Quando eu botei aqui, ó, Casagrande, o Casimiro, o Bruno e o Rafinha aqui, é porque vai jogar um cara do lado aqui. Quando esse cara, o lateral, passar aqui, quem vai sair marcando aqui é o Rafinha. E o Vini passa pra dentro, como faz no Real Madrid, e fica dois atacantes. E faz duas linhas de quatro. Que o Rodrigo vem até o final pela direita e o Ibrahim, sei lá o que é, vem até o final pela esquerda. Tá certo? Faz 4-2-4. É difícil pro torcedor, telespectador, entender isso que você tá falando. É difícil, né? Não, você falando sério, é difícil para ele entender. Esse puxa daqui, encosta dali. Para fazer um 4-3-3, você traz o Rodrigo pro meio. Fica o Casimiro, o Bruno e o Rodrigo. Fazer um 4-3-3, você faz Casimiro, Bruno e Rafinha aqui, três atacantes aqui. Vamos ver a do Falcão. Acabou. Casimiro, Bruno, como é que faz o 4-3-3 aí? A minha goleia do Vanderlei. Dá uma goleada, a minha seleção dá uma goleada da seleção do Vanderlei. Eu vou dar uma pancada nesse volante aqui, cara. Eu vou virar lateral, Casão. Eu vou virar lateral. Não. Vou pegar esse volante já aqui. Essa é para terminar o programa, para terminar o ano. Você acha que a seleção do Luxemburgo dá uma goleada do Falcão? Se fala que vai empatar, tu tá mentindo. O medo de perder é maior do que a vontade de ganhar. Não, frase nova. Frase nova. Ele tira a vontade de ganhar. O medo de perder, tira a vontade. Ele atrapalha por ser maior que a vontade de ganhar. Então. Que seleção ganha aí, Casão?
As duas são iguais, pô. 2-2. Casa, tu vai de meio auxiliar, tá? Tu vai de meio auxiliar. A diferença eu acho que empata com bastante gols, uns 4-4. 4-4. Empate. A diferença é que eu botei o meu campo Rafinha, essa que é a diferença. Vai pro pé. Vamos de novo, então, pra gente fechar aqui. Cadê o juiz? Cadê o juiz para o tempo que nós temos de acréscimo? Hoje é o último programa, tem que ser uns 10 minutos. 6 minutos pelo Hexa. Bacana a gente fechar o programa, o último programa do ano, aqui na Band. E 6 por causa do Hexa. Então coloca lá as seleções de novo, que eu vou escalar a seleção aqui. Escalar ou não? Vou falar. Seleção do Vanderlei Luxemburgo, Alisson, Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Casimiro, Bruno Guimarães e Rafinha, 4-3-3. Estevão, Neymar, tem que achar alguém para ele precisa ser convocado, pela primeira. Fez uma cirurgia de novo agora. E Vini Júnior, hoje ele fez uma artroscopia. Vini Júnior ou Rodrigo, colocou. Hã? É que não tá aí, mas é o Vini Júnior ou Rodrigo. Ah, você não botou? Então vamos lá para o Falcão. Empatou tudo aqui atrás. Até o Bruno Guimarães tá tudo empatado. Galvão, na verdade, só tem uma diferença. É Rodrigo ou Rafinha. É Rafinha, Rodrigo ou Rafinha. Entre vocês é Rodrigo ou Rafinha. Alisson, Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, E o esquema Casimiro, tático, Bruno Guimarães, o esquema tático. Estevão e Rodrigo. O Neymar, se pudesse, não, o Matheus Cunha e o Vini Júnior. Tem uma diferença? Qual é a diferença? Não, de esquema tático, ok. De nomes, um colocou Rodrigo, você está vendo aí do Falcão, e o Lúcio colocou Rafinha. Só essa diferença. Você montou um 4-3-3. É, o 4-3-3 com um volante, 2 meias e 3 atacantes. E você montou o quê, Falcão? 2 linhas de 4, 2, mas você pode fazer dentro do jogo, traz o Rodrigo para trás, com os Bruno e o Casemiro, enfia o seu para frente, bota o Vinícius para a esquerda, o 4-3-3. Pensou com a cabeça do Ancelotti. Ele sai com 2 linhas de 4 sempre. Sim, mas ele varia. Ele sai com 2 linhas de 4 sempre. E a explicação durante o jogo, às vezes, ele muda para 4-3-3. Uma última coisa, o Rodrigo na esquerda, por único motivo, ele já jogou com o Martinelli, porque ele quer que os jogadores de lado voltem a fazer marcação. E o Rodrigo volta, o Vini não voltaria. Marque essas seleções um dia, nós estaremos juntos de novo, porque são meus queridos parceiros, meus amigos. A discussão sobre a seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 ganhou um peso especial no programa Galvão e Amigos, porque não foi apenas um debate teórico, mas uma análise prática do elenco que o Brasil tem hoje sob o comando de Carlo Ancelotti. Com o treinador já à frente da seleção, cada nome colocado no campo, cada posição discutida e cada escolha comparada passa a ter um significado ainda maior, já que tudo isso dialoga diretamente com o trabalho que vem sendo construído visando o Mundial. Galvão conduz o programa colocando em pauta uma pergunta simples, mas poderosa. Qual é a cara da seleção brasileira de Ancelotti? A partir disso, o debate se desenvolve com 2 visões experientes do futebol brasileiro, Falcão e Vanderlei Luxemburgo, que montam suas seleções e mostram que, mesmo partindo de uma base parecida, as ideias de jogo podem ser bem diferentes. Na primeira parte, Falcão apresenta a sua seleção brasileira. No gol, Alisson aparece como referência de segurança e regularidade. A linha defensiva é formada por Alexandro, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Militão. Uma defesa composta por jogadores acostumados ao futebol de alto nível na Europa, com força física, leitura de jogo e experiência em grandes competições. Essa escolha já indica uma preocupação clara com solidez defensiva, algo que historicamente pesa muito em Copas do Mundo. No meio-campo da equipe montada por Falcão, surgem Casemiro e Bruno Guimarães. É um setor pensado para dar equilíbrio ao time, com capacidade de marcação, intensidade e também qualidade na saída de bola. A ideia é clara: proteger a defesa e permitir que o setor ofensivo jogue com mais liberdade. À frente, Falcão aposta em talento e criatividade, com Vinícius Júnior, Rodrigo, Neymar e Estevão, formando um ataque técnico, móvel e com poder de decisão individual. O que fica evidente na seleção de Falcão é a aposta em uma base sólida e experiente, misturada com jogadores que desequilibram no 1 contra 1. O debate gira em torno justamente disso. Até que ponto essa combinação é o caminho ideal para a seleção de Ancelotti?
e como esse time se comportaria contra adversários fortes, organizados e fisicamente intensos, como normalmente acontece em Copas do Mundo. Na sequência do programa, Luxemburgo monta a sua seleção e apresenta uma leitura diferente, principalmente no setor ofensivo. Alguns nomes se mantêm, como Alisson no gol, a base defensiva e o meio-campo com Casemiro e Bruno Guimarães, reforçando a ideia de que existe um consenso mínimo sobre a espinha dorsal da seleção. No entanto, a principal mudança aparece na forma de atacar. Luxemburgo inclui Rafinha na equipe, mantendo Vinícius Júnior, Neymar e Estevão, o que desenha um Brasil mais aberto pelos lados do campo, com velocidade, profundidade e maior presença ofensiva. Essa escolha mostra uma visão mais agressiva, com jogadores que atacam os espaços e pressionam o adversário desde o início. O debate passa então a comparar os dois modelos, um ataque mais cadenciado e técnico, como o de Falcão, contra um ataque mais vertical e intenso, como o de Luxemburgo. Galvão conduz essa comparação, destacando que Carlo Ancelotti, no dia a dia da seleção, precisa lidar exatamente com esse tipo de decisão. Não se trata apenas de escolher os melhores nomes, mas de definir qual estilo de jogo o Brasil vai assumir em 2026. Um time mais controlador, que valoriza a posse e o talento individual, ou um time mais direto, intenso e agressivo pelos lados? Outro ponto que ganha força no debate é a questão da hierarquia. Jogadores como Casemiro, Marquinhos e Neymar aparecem como líderes naturais, mas ao mesmo tempo surge a reflexão sobre o espaço para novas gerações, representadas por nomes como Estevão. O programa deixa claro que a seleção vive um momento de transição, em que experiência e renovação precisam caminhar juntas, e essa é uma das tarefas mais complexas para Ancelotti. A discussão também evidencia que, apesar de muitos nomes se repetirem nas duas seleções, as funções dentro de campo podem mudar completamente o desempenho do time. A mesma peça pode render muito em um sistema e pouco em outro, e isso reforça a importância do trabalho do treinador na escolha da formação, da dinâmica e do equilíbrio entre os setores. À medida que o debate avança, fica claro que não existe uma resposta única ou definitiva. As seleções montadas por Falcão e Luxemburgo não são verdades absolutas, mas leituras diferentes do mesmo elenco. E é justamente isso que torna o programa relevante. Ele antecipa as discussões que vão acompanhar a seleção brasileira até a Copa de 2026. O que fica no ar no debate é que Carlo Ancelotti já tem uma base forte em mãos, mas ainda muitas decisões importantes pela frente. Cada convocação, cada teste e cada escolha será analisada, comparada e debatida, como foi feito no programa. No fim das contas, a seleção ideal ainda está em construção, e o caminho até o Hexa passa exatamente por esse tipo de discussão. E assim o programa se encerra, sem consenso, mas com uma certeza. A seleção brasileira segue sendo assunto central, e tudo o que envolve Ancelotti, convocações e Copa do Mundo continuará gerando debate, expectativa e muita opinião até 2026.